Sejam todos bem-vindos nesta manhã aqui à EBD da Glória. Temos um tema para esta manhã, oração, respirando na presença de Deus, baseado em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. Esse é o nosso tema para esta manhã. E em outros momentos nós vamos falar sobre algumas disciplinas, algumas condutas, algumas práticas da igreja. Nós vamos começar pela oração. Se Deus quiser, no próximo domingo vamos falar alguma coisa sobre jejum. E assim nós vamos caminhando sobre algumas práticas que a igreja precisa ter enquanto caminhar nesta terra. Então hoje nós vamos iniciar essa série de estudo, começando pela oração, porque entendemos que a oração é a base de tudo na igreja. Não tem como fugir dessa primícia que nós temos e que temos que praticar constantemente. Se nós alterarmos essa ordem da oração, que é em primeiro lugar, tudo aquilo que nós construirmos será danoso, ruirá. E como diz o Senhor Jesus em sua parábola dos dois fundamentos, aquilo que não é fundamentado na rocha, ou seja, só pode ser algo fundamentado na rocha se for através da oração, cairá, e grande será a sua ruína. Por isso que nós devemos ter a nossa vida sempre baseada no ministério da oração. Por isso nosso tema hoje é respirando na presença de Deus, baseado em 1 Tessalonicenses 5,17. Quem nos acompanha nas breves meditações de terça-feira vai perceber que eu sempre faço um Ctrl+Z, Ctrl+P, se eu não me engano, desse versículo. E ali fazemos breves exposições sobre a importância de orar sem cessar, porque eu entendo que a oração ela deve ser continuada, não pode parar. Então nós sempre usamos esse versículo como um versículo chave, básico, para que possamos falar sobre a oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Jesus, mais uma vez, e agora estaremos na total dependência do Senhor Deus, para ministrar aos nossos corações. Então fala conforme nossa necessidade, fala, Deus, conforme tudo aquilo que necessitamos, Deus, e coloque em nós o desejo de praticar. Por isso nos ajude nesta manhã, nesse estudo, nos ajude a decorrer desse dia, nos ajude, Deus, porque precisamos do Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos abrir o texto, eu sei que você sabe de cor e salteado, mas vamos abrir a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5,17. Estava ouvindo uma palestra essa semana de um pastor e achei muito interessante o desafio que ele deu à sua igreja. Ele falou assim: não importa se você tem a Bíblia no celular, não importa que você tenha a Bíblia no seu computador, não importa que você tenha a Bíblia de outras formas tecnológicas, mas eu quero que a minha igreja traga a Bíblia. A Bíblia de papel, de folha, essa aqui, compre e traga. Nós até temos Bíblias aí no banco, mas é para o uso do visitante, e não do irmão e da irmã de nós que já estamos aqui há algum tempo. Então ele desafiou a sua igreja, uma igreja imensa, grandiosa, de 3.000 membros. Ele falou: eu quero que minhas ovelhas sejam vistas com a Bíblia na mão, aonde quer que você andar. Eu achei isso muito interessante, que às vezes nós malhamos tanto algumas igrejas, algumas denominações, mas tem muita coisa que a gente pode aprender com eles. Por exemplo, esse desafio dele lançar para a igreja, de trazer a Bíblia e andar com a Bíblia na mão, para que todos vejam você com a Bíblia onde quer que você esteja, e abra a Bíblia e ore, e leia a Bíblia constantemente. Não como um amuleto, mas entendendo que é a palavra de Deus, e ela é viva e eficaz em todo momento para a nossa vida. Vamos ler junto? Está aí bem grandão, né? Obrigado aí, viu? Show de bola. Orai sem cessar. Orai sem cessar. No meu tempo de juventude, Samuel também eu acho que passou por isso, no Rio era muito comum isso, tinha uns debates de quem sabia mais versículo decorado, né? E nós, os mais espertinhos, ia logo nisso aí, orai sem cessar, ou Jesus chorou. Isso aí era o início do debate ali, do desafio de quem sabia mais versículo decorado. Ou você começava, sempre um começava assim, orai sem cessar, o outro, Jesus chorou. Oh, glória a Deus, já decorou muito versículo, né? Aí depois ia para o Salmo 23, e aí ia pulando para o Salmo 133, e aí falando alguns versículos mais conhecidos, até que a coisa apertava e ele tinha que saber outros versículos também.
Mas é bom você entender que ele é pequenininho, mas ele é grandioso. Ele é pequenininho, mas ele é poderoso para quem pratique o que está ali nos oferecendo essa orientação. Paulo escreve: orai sem cessar. Irmãos, se nós olharmos na internet, eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar de novo, e eu estava em dúvida de quem tinha feito aquele sermão, mas agora, semana, pesquisando, descobri, aliás, lembrei, que eu já sabia, é Charles Spurgeon. Ele tem um sermão dizendo assim: se você não ora, o tema do sermão, se você não ora, você está morto. Você pode procurar no YouTube, está lá. E é um sermão grande. Spurgeon, né? Os príncipes dos pregadores, sabia fazer uma exposição da palavra tremenda. Ele tem esse tema no seu sermão dizendo assim: se você não ora, você está morto. O tema do sermão é esse. Já nos chama a atenção. E hoje nós percebemos também que a oração, irmãos, dentro desse conceito, é o respirar da alma que foi atingida pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz, que passou pela redenção. A oração é o respirar da alma que foi regenerada pelo sangue do Cordeiro. A oração é o oxigênio do cristão. Um dia, se você foi batizado e fez a sua pública profissão de fé, algo que precisa estar em dia é a oração na sua vida. Senão você está morto espiritualmente. E quando a Bíblia fala que os mortos não louvam, os mortos espirituais também, sem oração, não louvam. Eles cantam. Os instrumentistas não adoram. Eles dão show. O pregador é um bom palestrante, mas ele não traz uma palavra contundente, como faca de dois gumes, que penetra e ali corta o que tem que ser cortado e acrescenta o que precisa ser acrescentado para a nossa existência. Então, tudo que é feito sem a oração não passa de um esforço humano dentro das suas habilidades naturais de tentar fazer o que o Espírito Santo pode fazer de forma eficaz, eficiente e poderoso entre nós. Isso é uma base bíblica. Então a oração ela precisa ser praticada a tempo e fora de tempo em nossas vidas. Então a oração é o respirar da alma regenerada. Por isso que o nosso tema é respirando na presença de Deus. Isso você entenda, o respirar na presença de Deus é quando você ora. Assim como o corpo não sobrevive sem o respirar, a vida cristã não subsiste. A vida cristã não opera de forma abundante, poderosa e graciosa sem a oração. Nós não vamos resistir aos ataques deste mundo tenebroso sem a oração. E não são poucos que estão sendo aí atingidos pelos golpes malignos. A Bíblia fala pelos dardos inflamados do malignos. E tem se sucumbido, tem sido vencido, tem sido derrotado na sua batalha espiritual. Porque falta-lhe uma base, o escudo, que é a oração. Que é uma arma de defesa. Que é uma arma que busca naquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o Rei de todos os exércitos, né, que comanda todos os exércitos, que venha a lutar em nosso favor. Que venha a lutar em nosso favor. Por isso que nós precisamos confiar em Deus, porque sem confiar em Deus, você, como o salmo hoje que foi lido aqui pelo presbítero Natanael, você está confiando no cavalo. Você está confiando nos cavaleiros, mas você não está confiando em Deus, depositando em Deus a sua certeza, a sua convicção. E mesmo que você seja muito marombado e confiando numa pessoa visível que seja extremamente forte e habilidoso em alguma técnica de luta, este que é muito forte no seu corpo e tenha habilidades em alguma luta marcial, ele pode no máximo salvar e se beneficiar a si mesmo,
de alguma conduta violenta do próximo contra ele. Mas ele não pode estender a mão e não te alcança em sua defesa. Quem te alcança em sua defesa, aonde quer que você esteja, do jeito que você estiver, é Deus. E você só consegue esticar os braços de Deus quando você está de joelho, encolhido, em contrição, diante desse Deus. Você se encolhe, se humilha na oração. E Deus estica a sua mão, lança a sua mão e te exalta diante dos soberbos. Por isso que a oração ela precisa ser cada vez mais praticada, porque quem não ora, como diz Spurgeon, está morto, porque a oração é o respirar da alma, que um dia foi atingida pela graça do Senhor. Dentro da igreja reformada, da tradição reformada, irmãos, sempre recebemos um ensinamento, e eu creio nisso, que a oração é um dos meios de graça pelos quais Deus alimenta, que Deus sustenta e Deus fortalece o seu povo. Tem gente que bebe disso de forma homeopática, 3 vezes por dia, hora de manhã, de tarde, de noite. Talvez uma oração breve, uma oração mais prolongada. Tem gente que recebe isso, essa força, esse sustento, este alimento, rotineiramente. Ele não consegue desassociar da oração. Ele está constantemente falando com Deus e conversando com Deus, trocando ideia com Deus. Ele está ali dialogando com Deus. Isto é orar. Então, aonde os seus olhos estão sendo direcionados e toda e qualquer situação que aparece diante dele, ele leva aquele pensamento a Deus e busca em Deus como ele deve caminhar diante de toda a visão que ele está contemplando, tudo aquilo que é visto que ele está contemplando neste mundo. A oração é um grito de socorro a todo momento da nossa existência, porque se Deus desistir de nós, nós não vamos resistir a um segundo neste mundo tenebroso. Então precisamos estar constantemente falando com Deus, nos alimentando de Deus, para que Ele possa nos sustentar e fortalecer na nossa caminhada nesses dias, porque grandes são os nossos inimigos, muitos são os nossos inimigos, muitas coisas difíceis estão acontecendo e ainda vai acontecer, e nós precisamos retornar à oração, à prática de oração, para buscar em Deus este alimento, esse sustento e nos fortalecer para suportar e vencer os dias maus. Então eu creio que orar não é uma opção, mas é uma necessidade espiritual de cada um de nós. Como o seu corpo material, biológico, necessita de água e de alimento, a nossa vida espiritual precisa da oração. A nossa vida precisa de oração. Por isso que não é opção, porque sem oração estamos mortos espiritualmente. Por isso, nesta manhã, eu queria, junto com os irmãos e com a graça de Deus, destacar 3 verdades bíblicas sobre a oração. Primeiro, eu quero te convidar a irmos lá em Hebreus 10, de 19 a 22. Hebreus 10, 19 a 22. Leia comigo, por favor. Hebreus 10, 19 a 22, nos fala assim, todos juntos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Orar, irmãos, é a primeira verdade que eu destaco, é um privilégio conquistado por Cristo. Se o Senhor Jesus não suportasse a cruz, se Ele tivesse desistido da cruz,
nós não teríamos esse privilégio hoje da oração. Nós não saberíamos orar e nem viver na conduta da oração. Nós não teríamos o livre acesso ao Santo dos Santos, que era algo tão precário, tão difícil, tão complicado. Por isso que houve a necessidade da nova aliança em Cristo Jesus, para que todos nós pudéssemos ter o acesso direto ao Santo dos Santos. O véu foi rasgado. E essa atitude conquistada por Cristo na cruz, agora foi nos dado o direito e o privilégio de orar. O texto de Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, aproximemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, porque na antiga aliança, o acesso direto a Deus era o que? Extremamente limitado, apenas um entrava ali no Santo do Santo. Mas em Cristo temos o que? O livre acesso ao Pai. Volto a dizer, o véu foi rasgado e agora podemos nos aproximar de Deus com confiança. Pensa aqui comigo um pouquinho na velha aliança. Como é que era feito o sacrifício, como é que eram feitas as orações? Um homem entrava no Santo Santo e ali ele sacrificava por mim e por você. Era assim o acesso a Deus, de forma indireta, você não tinha acesso a Deus. E este homem, para entrar no Santo Santo, ele passava por um ritual tremendo de purificação. Ele passava pelo ritual da purificação, de se lavar, está em Hebreus, de se lavar inteiramente. Ele passava por um processo de purificação pelas suas vestes, não era qualquer veste que ele deveria se apresentar a Deus. Ele passava por um exercício mental tremendo, para que no momento que ele estivesse diante de Deus, a sua mente não pudesse fugir e ele pensasse em algo que poderia condená-lo diante de Deus por um pensamento impuro. Impuro. Este homem que entrava no Santo Santo, ele tinha que se preparar, não só no corpo, mas também na alma, no espírito, para que ele não pudesse trazer dano a si mesmo, não sendo aceito diante de Deus, porque ele não se purificou devidamente. Adentrou aos santos do santo indevidamente. Assim era a velha aliança. Quem poderia fazer isso? Quando o Senhor Jesus vai à cruz, irmãos, ele leva sobre si toda a nossa iniquidade. Ele leva sobre si todo o nosso pecado. Ele se fez pecador por mim e por você. Por isso que ele morre na cruz. Ele retira de nós todas as impurezas pelo teu sangue derramado na cruz. Por isso que nós não morremos de imediato quando falamos com Deus em oração. Porque esse privilégio foi conquistado na cruz pelo sacrifício vivo do Senhor Jesus. Porque levou sobre si os nossos pecados. Ele nos purificou de todo o pecado. E quando o véu se rasgou, nós podemos adentrar a sua presença constantemente. Isso nós devemos a Cristo. Claro que continuamos dentro das práticas de alguns pecados. Somos pecadores, mas perdoados e regenerados por Cristo. E através de Cristo nós temos acesso ao Pai. Por isso que ele se fez pecador por mim, por você. Por isso que quando nós pensamos em oração, precisamos pensar primeiro em Cristo, no seu sacrifício por mim e por você. Foi ele que conquistou esse direito, e este direito conquistado por ele é oferecido a nós, porque o véu foi rasgado, e agora podemos nos aproximar com confiança, sem risco, à nossa integridade física e espiritual diante de Deus, porque o preço foi pago por Cristo Jesus. Por isso que a oração não é baseada nos nossos méritos, irmãos, não, mas na obra perfeita de Cristo. Por isso que ele é o nosso perfeito e único intercessor diante do Pai. Foi ele que levou sobre si os nossos defeitos. Então, quando ele intercede por mim e por você, ele sabe perfeitamente como fazer isso diante do Pai. Quando você ora,
Posso usar uma palavra bem comum entre nós. Quando você ora, Jesus explica a sua oração a Deus. Você pode entender assim. Porque nós não sabemos orar. Ele é esse intercessor, é Ele que intercede de forma perfeita, santa. Ele é Ele que intercede de forma misericordiosa. É Ele que intercede com um gesto de compaixão por mim e por você. Porque todos aqueles que o Pai entregou em suas mãos não se perderá, porque Ele é o perfeito intercessor por mim e por você, porque Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Por isso que quando orarmos precisamos voltar à presença de Cristo e reconhecer que Ele é de fato aquele que conquistou esse privilégio por mim e por você. Então as nossas orações não é baseadas nos nossos méritos, porque nós somos pecadores e carentes de Deus. Sem Cristo nós não conseguiríamos orar e não poderíamos orar, não poderíamos entrar na presença de Deus. Por isso oramos com fé, por isso que nós cremos nessas verdades, certo de que Deus nos ouve por meio do Teu Filho. Como é que encerramos as nossas orações? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Ele estará intercedendo por nós. Por isso a oração é um privilégio que temos, que foi conquistado por Cristo na cruz. Essa é a primeira grande verdade. Vamos para a segunda grande verdade que nós temos na oração. Vamos dar um pulinho de novo. Em Filipenses, agora em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Muito conhecido também entre nós. Vamos juntos? Apenas um versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pelo quê? Oração e pela súplica, com ações de graça. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Como nós sabemos disso, né? Antes de tudo, sejam os vossos pedidos, as vossas orações conhecidas diante de Deus e em súplica, de uma forma de gratidão, com ações de graça. Ou seja, nós vamos perceber que Deus, Ele nos ordena, Ele direciona esta vontade singular dEle para nós, para que nós oremos. Quem já foi para a escola aí? Quem já estudou e teve que fazer alguma prova na vida aí? Algum teste? Por isso que eu dei aquela respirada. O professor, quando te vê você subtraindo informações, né, ou adquirindo informações com um coleguinha do lado, entendeu? Ele fica feliz com você, né? Ele bate palma para você, falando, menino bom, né? Não. O professor passa, te dá respostas das perguntas que você precisa responder corretamente numa prova? Não. Ele não tem interesse nisso, porque ele peça do pressuposto que você estudou e você sabe as respostas, e você vai ter que provar que conhece a resposta ali. Qualquer outra artimanha será punido por isso. Quando nós olhamos para a oração, irmãos, olha que coisa interessante. O próprio Deus está nos dando a resposta do que precisamos para receber as bênçãos que estão em suas mãos por nós. Para tirarmos um 10, para sermos bem-sucedidos. O próprio Deus revela essa caminhada para nós. Ele revela que é a oração, orai sem cessar. Ele está dando a dica para nós, está dando a resposta. Você está ansioso? Orai sem cessar. Pastor, minha família está vivendo um drama? Orai sem cessar. Meu marido, minha esposa, meus filhos, meu vizinho? Orai sem cessar. Meu emprego, meu vizinho, orai sem cessar. Jesus está dizendo isso, a palavra está dizendo, Jesus está dizendo, você quer a resposta para as suas aflições? Para que você seja bem-sucedido, para você seja alcançado pela graça e a misericórdia de Deus? Orai sem cessar. Deus não ficou em silêncio neste mandamento. Deus não virou as costas para nós neste mandamento. Há interesse do próprio Deus que nós possamos alcançá-lo, e o meio de alcançar é através da oração. Essa é a grande verdade, a segunda grande verdade que temos. Orar, uma ordem que expressa
nossa total dependência diária de Deus. É uma ordem. Volto a dizer, não é uma opção. Não dá para vivermos o cristianismo na sua essência sem a oração. Não dá para nos apresentarmos diante de Deus sem a santidade e os requisitos necessários para adorá-lo em espírito e em verdade, para que sejamos aroma suave diante do Senhor e assim nos transformemos em luz do mundo e sal da terra sem a oração. Não há. Então orar é uma ordem. Deus, sabendo disso, direciona esta ordem para nós, através de Paulo e tantos outros que exerceram da oração como ministério, o próprio Senhor Jesus. Orai sem cessar, vigiai e orai. Então não dá para a gente viver de uma outra forma que não seja obedecendo essa segunda grande verdade. Primeira grande verdade da oração, que Cristo conquistou isso por nós na cruz. Segunda grande verdade, orar é uma ordem que expressa a nossa dependência diária de Deus. Se eu necessito de Deus, eu preciso orar. Deus ordena que oremos, não porque Ele não sabe do que precisamos. Sabe todas as coisas. Vamos lá, dar um pulinho na palavra de Deus mais uma vez, Mateus 6,8. Vamos lá, o que está dizendo aí para nós? Nós vamos ver isso. Mateus 6,8, também muito conhecido entre nós esse texto. Agarrou? Mateus 6,8. Não. Então vamos abrir que é melhor. Vamos lá. Já abriu? Vamos ler alto então? Pode ler. Quem abriu pode ler. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que o peçais. Então, não vos assemelheis, como lá os samaritanos, precisou muito falar, né? Mas o quê? Porque Deus sabe do que nós temos necessidade antes mesmo que nós venhamos pedir, falar. Isso é uma verdade. Então Deus ordena que oremos, não porque Ele não sabe que precisamos. Volto a dizer mais uma coisa, Deus está dando dica para nós, embora Ele sabendo que precisamos, mas este elo que nos liga a Ele precisa ser feito através da oração. Há umas pegadinhas, encerrou ontem o mês da família, né? Há uma pegadinha entre casais que às vezes é complicado. É aquela resposta ao contrário que diz assim, você sabe. Sabe? As esposas então são fera nessa resposta para o marido e para os filhos. Você sabe. Ela não quer prolongar o assunto, não quer conversar, não quer discussão, fala, você sabe. Se vira. Não é assim? Mas será que nós sabemos mesmo? Será que ela consegue penetrar na minha mente, no meu coração e conhecer a minha vontade, conhecer as minhas habilidades, as minhas necessidades? Eu consigo invadir a mente da minha esposa, dos meus filhos, do meu irmão, da minha irmã que está aqui e conseguir saber as suas verdades, as suas necessidades? Eu não consigo, ninguém consegue. É impossível ao homem fazer isso, só Deus pode. E Deus conhecendo, Deus poderia também nos responder muitas vezes, sabendo assim, olha, você sabe, problema seu. Não. Ele nos conhece e é por isso que ele fala assim, ora meu irmão, ora meu filho. Tem um ditado popular, né, entre nós, um ditado santo entre o povo de Deus que ora que melhora, né? É assim que nós falamos muitas vezes, ora que melhora. Oi? Isso, ora, de hora em hora que melhora. Olha só que bênção, até melhorou o ditado, né? Hora, né? De hora em hora que melhora. Uma receita espiritual. Deus, conhecedor disso tudo, Ele requer que o seu povo se prostre diante dEle, abra o coração para Ele. Isso é um sentimento de confiança, de fé, de crer que Deus já sabe, mas que Deus quer ouvir e ouvindo Ele vai fazer o quê? Nos abençoar. Deus não ignora o seu povo, irmãos. Vamos ilustrar isso à luz das Escrituras. O meu profeta favorito vai nos ajudar muito isso. Vocês sabem qual é o meu profeta favorito, né? Já falei aqui algumas vezes. É o profeta Jonas. Meu profeta favorito. Quantos dias Jonas ficou no ventre de um peixe? 3 dias. Quantos dias naquele ventre ele ficou sem orar? 3 dias, não foi? Sem orar.
Talvez ele ficou até mais tempo, porque ele estava em fuga, né? Mas estou considerando só o ventre. Deus não sabia da sua necessidade? Deus não sabia do seu coração? Deus não sabia de tudo que estava acontecendo com Jonas? Sabia. O que faltava para resolver os problemas de Jonas no ventre do peixe, depois da sua desobediência, que todo dia nós cometemos diante do Senhor? Haja peixe para nos engolir todos os dias diante das nossas desobediências. Não é isso? O que faltava ele fazer para que Deus pudesse retornar a ele com graça e com misericórdia, e que ele pudesse voltar a fazer o que deveria ter feito antes de sua fuga, antes da sua desobediência? O que faltava? Faltava ele orar. Ele só vai alcançar a segunda oportunidade depois da oração. E Deus sabia disso tudo. Deus não sabia onde ele estava, como ele estava, do jeito que ele estava. Sabia. Mas o que faltava a Jonas? Orar. Então, irmãos, muitas vezes nós queremos brigar com Deus, ou resistir a Deus, ou quem sabe, por uma fraqueza espiritual, nós fugimos de Deus e ignoramos a oração. Ficamos como criança mimada diante de Deus. Não vou orar, não falo mais com você. Pronto, estou aborrecido. Eu vou ficar quietinho aqui. Achando que Deus não sabe nada de nós. Até que nós voltamos à presença dele, porque em obediência, porque a ordem, orar é uma ordem expressa, porque nós temos dependência diária dele. Vai chegar o momento que você não vai aguentar o seu próprio silêncio e você vai voltar à oração. Então a oração precisa ser praticada. Deus ordena que oremos. Mas por que a oração, quando nós oramos, não é porque ele somente sabe o que precisamos, mas porque a oração molda nosso coração. A oração nos ensina a depender dele, de Deus. A oração molda o nosso coração. É ali que a gente chora, é ali que a gente se arrepende, é ali que nós prometemos, é ali que fazemos voto, é ali que queremos mudar os nossos comportamentos, os nossos gestos, as nossas atitudes, para que possamos nos aproximar mais de Deus. Quanto mais você se santifica, mais perto de Deus você está. A consciência, quando nós oramos, irmãos, não é que a oração muda Deus. A consciência, quando oramos, é que a oração muda a nós mesmos. É nós que nos aliamos à vontade de Deus, à soberana vontade de Deus. Quando nós oramos, como é que encerramos a oração agora? No final de tudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, você está alinhando com Deus, de acordo com a vontade de Deus em primeiro lugar. Eu sempre me arrisco a dizer aqui à igreja, você pode falar tudo em oração. Você pode clamar tudo em oração. Você pode dizer tudo, pedir tudo, não tem problema. Não há limitações quando você ora. Mas no final você tem que fechar a sua oração conforme o Senhor Jesus nos ensinou. E o próprio Senhor Jesus foi fazer isso e exerceu isso lá, a vontade de Deus, quando estava no Getsêmani, na sua oração. Seja feita a tua vontade. Então, quando eu falo, seja feita a tua vontade, cai a minha vontade. E a vontade que prevalece é a vontade de Deus. E quando eu falo amém, eu estou dizendo assim seja, pronto e acabou. Eu vou entender a tua vontade, eu estou me aliando à tua vontade. Eu sei que eu estou aprendendo com o Senhor, porque eu sou totalmente dependente de ti. E nessa verdade eu descanso. Porque este que é soberano, também é o Todo-Poderoso, que conduz a minha existência a todo o tempo da minha vida. E aqui puxando um pouquinho, como oração, irmãos, não é monólogo, é um diálogo, você e Deus, é um excelente remédio para aliviar a sua ansiedade. Quanto mais você ora, quanto mais você conversa com Deus, quanto mais você abre o seu coração para Deus, quanto mais você coloca diante de Deus aquilo que está te roubando alegria, te roubando sono, prazer e tantas outras coisas, você vai aliviando e tirando o peso do seu coração, da sua mente, depositando tudo isso nas mãos e naquele que de fato nos fortalece, mas jamais será enfraquecido pelos meus problemas lançados sobre ele, porque ele nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Jamais Deus será enfraquecido porque recebeu um peso da minha vida em suas mãos.
Ao contrário, nós que seremos aliviados e alimentados nesses tempos de aflições e de angústia. É uma conversa. O presbítero Eliseu sabe o que é conversar e ouvir as pessoas. Conversa com ele depois. Vê se ele tem uma vaguinha na agenda e fala assim: presbítero Eliseu, eu quero conversar. Eu garanto que se você ficar 40 minutos com ele, 39 minutos ele vai ficar te ouvindo. Depois 1 minuto ele vai te dar um conselho. Mais ou menos assim. A grande questão é: quanto tempo você passa conversando com Deus, orando? A oração é a arte de falar com Deus, irmãos, abrir o seu coração. E tão logo que você fala isso, tão logo que você ministra isso, você descansa nessa verdade a saber que Deus vai estar cuidando de você. Ele não te ouviu por ouvir, Ele te ouviu para te acolher, para te alcançar com graça e misericórdia, para te ajudar nesta caminhada tão tensa. Isso passa pela oração. Vamos acumulando as nossas dificuldades, porque muitas vezes não lançamos essas dificuldades nas mãos do Senhor e não descansamos do que Ele pode fazer e trazer de volta à nossa vida, à nossa existência. Então essa é a segunda grande verdade da oração. Orar é uma ordem que expressa a nossa total dependência diária. Se você tem dependência de Deus e crer nisso, orai sem cessar. Você está respirando na presença de Deus. Você está vivo, graças a Deus. Terceiro e último, dentro desse contexto, respirando na presença de Deus. Vamos ao Salmo 34. Dá para abrir dessa vez? Dá? Salmo 34, 17 a 18. Vamos ler todos juntos. Vamos descobrir a terceira verdade sobre a oração. E a gente caminha para encerrar esta manhã, se Deus nos permitir. Salmo 34, 17 a 18, nos fala assim, todos juntos? Clamam o justo e o Senhor os escuta. O que acontece quando o Senhor escuta o justo? E os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o quê? E quem está respondendo é a Bíblia. Então qual é a nossa terceira grande verdade? Orar é um meio de graça que fortalece, consola e transforma a nossa vida. Vou repetir a terceira verdade desta manhã sobre orar. Orar é um meio de graça que, primeiro, fortalece, consola, transforma. O justo clama, o Senhor ouve. Ouvindo Deus, livra de toda angústia. Por que Ele livra? Por que Ele ouve? Por que Ele atua poderosamente ao meu favor e ao seu favor? Porque perto Ele está. Diante daqueles que têm esse coração quebrantado, está moído de dor, de angústia, está vivendo tempos difíceis, mas não se rende, não retrocede na prática da oração, clama, sabe se comportar no tempo da espera, do retorno da bênção de Deus sobre aquilo que estamos vivenciando neste momento. Eu gosto muito quando esse texto, versículo 18, diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, irmãos. Nesses dias que nós temos, não nesses últimos 15 dias, que nós não podemos caminhar aí nos hospitais para ver os nossos irmãozinhos. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta a essa rotina em nome de Jesus, né? Se há algo que o enfermo gosta e faz bem, é quando ele percebe que tem alguém ao seu lado. Se você ainda não visitou o enfermo, visita, porque um dia, quem sabe, você vai precisar de uma visita. Vai lá na casa dele, vai lá no hospital, se você puder, né? Nem todos podem ir no hospital, tem condições de ir, mas pelo menos no lar, senta ali do lado, conversa, coisas boas. Não vai levar também problema, né? Não vai levar mais problema para aquele que está enfermo, mas visita os enfermos. Você vai ver que coisa bacana é você estar do lado de alguém que está vivendo esse drama. Por que eu falo isso?
Porque nós estamos enfermos nos nossos pecados, nos nossos dramas, nas nossas dificuldades. Mas eu sei que Deus está perto de mim. Eu sei que Ele está ao meu lado. Eu sei que Ele caminha comigo, que eu posso contar com o seu amparo, com o seu cuidado para comigo. E essa certeza da presença de Deus traz, assim, uma alegria e um prazer tremendo, que a gente faz da nossa adversidade, não uma calamidade, mas as nossas adversidades passam a ser um prazer, um momento de prazer, por saber que Deus tem estado conosco, não nos abandonou, e eu posso contar com Ele, por maior que seja a minha angústia. É tão bonito quando nós falamos que a morte não tem a última voz, a última palavra, não é assim? Ouvimos tanto isso, citamos tanta ênfase que a morte não tem a última palavra. Não falamos isso sempre? Não pregamos nessa teologia? Verdade, porque a última palavra quem tem é Deus. Então descansemos nisso. Então é bom ter Deus ao nosso lado. Deus, na sua bondade, escolheu agir em nosso favor, e muitas vezes de várias formas, de vários jeitos, mas a forma que Ele vai agir, que Ele escolheu de agir em nós, irmãos, não podemos fugir, é através da oração, é dando resposta à oração do seu povo. Clama a mim, e eu te responderei. Não há outra forma, não há outro jeito, não há outra prática de requerer a bondade do Senhor e a manifestação do Senhor sobre nós, porque a forma que Deus escolheu para agir poderosamente na minha vida, na sua vida, na existência do seu povo, é a oração. Não faz parte do meu tema nesta manhã, mas eu posso deixar uma pergunta para você. Então, por que orar é tão difícil? Tenta responder isso. Por que chegar a um culto de oração é tão difícil? Tenta responder isso. Não é o meu tema para hoje, mas é uma pergunta que pode ficar no seu coração. Se é pelo meio da oração que Deus quer se manifestar em nós. É assim que Ele faz, a Escritura traz isso. A oração, irmãos, além de ser esse meio de Deus trazer as respostas ao povo, ao seu povo quando ora, a oração também é esse meio de consolo nas aflições. É a oração que vai nos fortalecer nos momentos de fraqueza. E é a oração que vai nos santificar para sermos reconhecidos pelos olhos de Deus como pertencemos ao seu povo. Somos um povo diferenciado neste mundo tenebroso. A oração nos leva à santificação, nós abandonamos a prática do pecado. Embora confessando todos os dias ao Senhor os nossos pecados, nós abandonamos, não praticamos, não premeditamos então o pecado. Não desejamos pecar, então eu não planejo um pecado para amanhã. Eu não quero praticar aquele pecado. E eu abandono, reconhecendo as minhas fraquezas. Então a oração traz consolo nas aflições, nos fortalece em nossas fraquezas e nos santifica diante desse Deus. Por isso que Ele está tão perto. Perto está o Senhor, daqueles que o buscam, daqueles que estão aflitos, daqueles que oram. Também eu quero considerar, irmãos, que a oração não é mágica. A oração também não é uma fórmula de sucesso, mas a oração é uma comunhão viva, real, verdadeira, singular com o nosso Deus, com o Deus soberano. E eu completo um Deus amoroso, que é sensível à minha dor e à sua dor e às nossas necessidades. Então não pense que a oração é mágica. Tem muita gente que te dá receita para orar. Eu busco orar como a palavra de Deus nos ensina a orar. Sendo servo, simplesmente servo, e submisso à vontade de Deus. Mas entendendo que Ele pode todas as coisas. No seu tempo, do seu jeito, da sua forma, mas é a oração que eu provoco essa reação de Deus em nosso favor. Então, o caminho para encerrar, por meio da oração, irmãos, crescemos na total dependência de Deus e crescemos na nossa humildade, porque entendemos que diante de Deus e sem Deus não somos nada. Nos humilhamos diante de Deus. Reconhecemos que Ele é tudo. E por meio da oração, irmãos,
nós vamos vencendo esse processo da santificação a cada dia, até atingir a santificação perfeita e agradável aos olhos de Deus, para ver Deus como Ele é. E eu quero encerrar fazendo algumas aplicações a cada um de nós, pessoal, individual. Então, quando eu falar, pense em si mesmo, tá? A pergunta, a primeira aplicação é: você tem vivido como quem depende de Deus em oração? Você tem vivido como quem depende de Deus em oração? Segundo, tem se lembrado de que por Cristo e em Cristo você tem acesso direto ao Pai? Você lembra disso? Você percebe isso, que você só pode chegar a Deus através de Cristo, e isso é por meio de oração? Terceiro, como está a sua vida de oração? Está uma vida formal? Está uma vida ocasional? Depende do tempo, do momento, da dor, do sofrimento, da alegria, não sei. Ou está uma vida constante e sincera diante de Deus? Como está a sua vida de oração? E aqui eu termino dizendo assim: estabeleça hoje, meu irmão, minha irmã, um compromisso renovado de vida de oração. Estabeleça hoje. Comece agora. Não para. Não esse objetivo de estabelecer um compromisso de oração não é para conquistar as bênçãos que tanto desejamos, mas que seja, em primeiro lugar, para buscar o próprio Deus. Não inverta isso. Hoje o culto se tornou um supermercado. As pessoas vêm para buscar muitas coisas, mas poucos têm vindo aqui para oferecer algo. A oração, em primeiro lugar, é um desejo de ficar perto de Deus, ser totalmente dependente de Deus, para que depois, conforme a sua graça, sua misericórdia e vontade, possamos alcançar bênçãos. E Deus tem bênção para nos dar, não se engane por isso. Mas o primeiro desejo, a primeira vontade, quando nós oramos, é para buscar o próprio Deus, é conversar com Deus, é saber que Ele está pertinho de nós, ouvindo. E com certeza, em tempo oportuno, estará nos alcançando com toda sorte de bênção. Amém? Orai sem cessar. Então nós vimos hoje 3 grandes verdades, né? A primeira verdade que nós ministramos hoje, que é a oração é um privilégio conquistado por Cristo. A segunda, orar é uma ordem que expressa a nossa dependência de Deus. Por último, orar é um meio de graça que fortalece, consola e transforma a nossa existência. Amém?